Meus colegas, estamos aqui com Daniel Madeira, ele é defensor público, supervisor do núcleo do idoso da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Então, nós achamos interessante trazer a fala do Daniel para o nosso seminário, para a gente entender um pouco a trajetória, o papel do núcleo e essa luta pela. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostaria de para o senhor se apresentar, contar um pouco da sua trajetória de vida e depois a gente entra em assuntos mais relacionados ao papel do núcleo. Bom dia, né? Agradecer aí o convite por poder divulgar a Defensoria Pública. É sempre importante, seja onde for, principalmente na área acadêmica. Nós temos potenciais defensores públicos aí, que nesse momento estarão assistindo a esse vídeo, então é bom divulgar o papel da Defensoria Pública, né? Inicialmente, Camilo, dizer que me senti tive uma empatia com você, que meu pai também foi diretor de escola pública, meu pai é professor, foi diretor de escola pública durante 10 anos, hoje está aposentado, né? Então eu sei o que é essa luta pela educação no Brasil e no Ceará, né? Essa dificuldade que é, né, essa luta por educação. Bom, eu sou egresso na Defensoria Pública do concurso de 2008, estou desde 2008, desde o dia 25 de novembro de 2008 na Defensoria Pública. Assim que entrei na Defensoria Pública, fui designado para a comarca de Morada Nova, uma comarca extremamente, digamos assim, complicada em vários aspectos, uma comarca pobre, uma população de aproximadamente 70 mil habitantes, né? Muito dessa população destituída de garantias básicas, né, de direitos básicos, e, além de tudo, uma comarca, uma cidade extremamente violenta, localizada no Vale do Jaguaribe, com um histórico de violência relacionada a crimes de pistolagem, homicídio, entre outros. Né? Então, para mim, entrar na Defensoria Pública, da maneira como foi um desafio, inicialmente, né, porque eu vinha dessa batalha que é a vida de concurseiro, embora já fosse concursado, mas não tinha ideia o que é que eu ia enfrentar. E lá chegando, enfrentei uma situação um pouco complicada, a Defensoria Pública ainda se instalando, estava sem defensor público quando eu cheguei na comarca, nós tínhamos uma demanda reprimida gigantesca. Né? E aí, quando você vai para uma comarca dessa, você é clínico geral. Né? Eu partia de atendimentos de ação de alimentos, ações mais simples, mas ia também fazer defesa em processos criminais e saía de uma audiência criminal, ia para uma audiência civil na mesma velocidade, então isso aí foi, né? Mas o que nos desafia também nos torna mais forte, né? Com isso, eu acho que consegui desempenhar meu trabalho com uma maneira mais, digamos assim, dinâmica, né? Não fiquei amarrado, né? Aqueles percalços que a dificuldade mesmo do exercício da função nos traz, né? Então, fui evoluindo na carreira até que cheguei para trabalhar no público, que também foi um outro desafio, né? Porque esse núcleo, né, embora ele tenha um perfil temático, como a gente fala, né, de respaldo, né, de garantir aos idosos, né, eventuais direitos, mas também é um núcleo que ele abrange tudo relacionado à petição inicial, né? Então, todos os direitos disponíveis relacionados aos idosos, né, as pessoas maiores de 60 anos, passa por esse núcleo do idoso dentro da defensoria. Tá? Antes de falar sobre o papel do núcleo do idoso, eu tenho que falar sobre a rede de atendimento do idoso. A defensoria é um dos personagens dessa rede de atendimento. Né? Nós temos o Conselho Federal da Pessoa Idosa, os conselhos estaduais, né? Que esse conselho estadual integra, né, faz parte desse conselho, entidades da sociedade civil, entre outras instituições. Nós temos as promotorias do idoso, né, o Ministério Público, através das promotorias, da promotoria do idoso, e nós também, sobre as questões criminais, são abordadas pela Delegacia do Idoso, que foi implantação, né, o estado do Ceará foi um dos últimos estados a implantar essa Delegacia do Idoso, né, e isso faz parte de uma grande rede, né, de acolhimento à pessoa idosa. Nós temos, fora essas instituições que fazem parte dessa rede, como eu falei,
além das organizações civis, né, a gente tem também o trabalho de voluntários, né, que atua nessa temática, né? Então, para mim, eu não sabia disso, né? E aí eu tive que me inserir dentro desse cenário, né? Me inserir como defensor público, como defensoria, tá? Então, com relação aos conselhos, né, que fizessem um importante papel, esses conselhos estão sendo alvo nesse atual governo, né? O governo Bolsonaro, através de um decreto, ele tentou destituir os conselhos federais, né? São entidades extremamente importantes no que se trata, né, de respaldo dos direitos humanos, certo? Mas aqui no estado do Ceará, o governador Camilo, ele fincou o pé, tanto o governador Camilo como o prefeito Alberto Cláudio fincaram o pé e fizeram com que esses conselhos estaduais e municipal do idoso, em Fortaleza especificamente, tivessem continuidade por conta desse papel relevante, né? Inclusive com o respaldo do Ministério Público também abraçou essa causa. O estado do Ceará é o estado do Brasil que tem mais conselhos municipais de idosos, tá? E esses conselhos, além da proteção, além de servir como para essa proteção do idoso, ele tem um papel importante de garantir recursos. Existe o Fundo do Idoso, né? Em que doações são aplicadas. E ele pode aplicar de diversas formas, né? Com a aquisição da área de incidência, antigamente chamava de asilo, nas IPIs, né? Por exemplo, agora no momento de pandemia, muito material de higiene foi comprado com recurso desses fundos, certo? Para essas instituições que recebem esses idosos. Então, existe uma grande rede, né, de amparo à pessoa idosa, e dentro dessa rede a defensoria ela atua. Como é que a defensoria atua? Qual é o papel da defensoria nessa grande rede, né? A gente está atrelado especificamente, nesse atual momento, num papel de resguardo de direitos individuais disponíveis, né? Então, qualquer idoso que eventualmente queira entrar com ação judicial na área civil, seja qual for, e não tiver condições de fazer, a Defensoria Pública ela vai atuar nesse sentido, né? A Defensoria Pública, conforme o artigo 134 da Constituição, é uma instituição de caráter essencial, notadamente para resguardar, né, os direitos dos hipossuficientes, são aquelas pessoas que não têm condição econômico-financeira de constituir um advogado, né? Mas o papel da Defensoria não é só esse, né? A gente tem um papel importantíssimo e que é pouco divulgado, que é o trabalho de orientação e educação em direitos. Que, para mim, esse talvez seja o trabalho mais relevante, né? Tiveram dois autores, vocês já devem, não sei se vocês já viram isso, chamado Brian Gaff e Mauro Capelletti, eles escreveram um livro no final da década de 40, chamado As Ondas Renovatórias do Direito. E dentro dessas ondas renovatórias, basicamente a terceira onda renovatória, ela traria a questão do acesso à justiça e dos meios alternativos de resolução de conflitos, de Marx. E dentro desse acesso à justiça, a Defensoria veio se implantar, garantir acesso à justiça a essas pessoas carentes, necessitadas, invisíveis às vezes aos olhos do Estado, e evitar, né, que esse acréscimo, esse número de demanda, e aí que se surge esse papel de educação em direitos e orientação jurídica, né? Então, alguns atendimentos que nós fazemos não está relacionado à questão da litigiosidade, né? Mas orientar eventuais direitos dessa pessoa idosa e como eles podem ser dirimidos, independentemente da esfera judicial, porque muita coisa se consegue dirimir de forma administrativa e extrajudicial. Tá? Então, nosso papel hoje da Defensoria é esse. A gente atua tanto no aspecto judicial, na judicialização de demandas da pessoa idosa, caso queira, e aí vou falar um pouco mais sobre isso, tá? O leque é gigante, a gente vai desde uma ação de divórcio a uma ação revisional de benefício previdenciário na esfera estadual, não tem nada a ver com o INSS, mas são os institutos próprios de previdência, como o ISEC, no caso do Estado, o IPM, no caso do município de Fortaleza, passando também por esse trabalho, né, de orientação, esse trabalho de educação em direitos, né. A Defensoria, por lei, não tem assento, né, no Conselho Estadual do Idoso. Tá? Esse assento, por exemplo, o Ministério Público tem assento permanente, mas desde a gestão passada,
A gente tem sempre que tem reuniões desse Conselho Estadual, essas reuniões eram quinzenais, sempre tinham reuniões, a gente também estava participando, a gente era convidado. Estamos tentando fazer um trabalho que haja essa mudança legislativa para que a defensoria também tenha assento nesse conselho, porque as políticas públicas estaduais basicamente passam por esse conselho, relacionado à pessoa idosa, obviamente. Nós temos também o Conselho da Criança e do Adolescente, entre outros Conselho Estadual de Educação, entre outros conselhos. Então, as políticas públicas passam por esses conselhos, então a defensoria entende que também tem que ter assento permanente, legal, regularizado nesses conselhos. Né? A gente está fazendo esse trabalho, acho que não vai ter nenhum óbice, não. Então, esse núcleo, né, quando ele foi criado, o núcleo do idoso da defensoria, ele tinha esse perfil temático, sendo que o número de minutos do quadro de defensores públicos, né, e também a demanda exacerbada, fez com que esse núcleo tivesse essa questão dessa atuação um pouco meio que ampla, né? Porque a gente tenta fazer esse trabalho, né, de acompanhamento de direitos das pessoas idosas, como esse trabalho de judicialização, né, que é o mais complicado, né? Normalmente, quando as pessoas vão para a defensoria e já atrelaram já esse pensamento, vão para lá porque precisam entrar com ação judicial e não tem dinheiro para pagar um advogado. Normalmente, esse é o perfil que a gente recebe. E, às vezes, não precisa de entrar com ação judicial, e quando a gente começa a esclarecer, aí as pessoas, eu não sabia que era assim, que era tão simples, que era tão fácil, não precisava disso tudo. Obviamente, em algumas causas, outras não, outras, inevitavelmente, a gente tem que judicializar. Então, na defensoria, a gente recebe todos esses direitos disponíveis relacionados a essas pessoas idosas e esse amplo leque de atuação. Como eu falei, a gente parte desde uma ação simples de divórcio, né? Às vezes, divórcio, a grande maioria das pessoas que vêm para a defensoria, elas não têm nem bens para partilhar, né? Apenas a decretação do divórcio, né? E, normalmente, quando vem pedir essa decretação de divórcio é porque tem efeito previdenciário, por exemplo. A pessoa encontra-se formalmente casada, está separada de fato há mais de 20 anos, mas vai postular um benefício previdenciário, normalmente que é um benefício de prestação continuada, vulgarmente conhecido como LOAS, né, que é para aquelas pessoas, são benefícios assistenciais para as pessoas que têm mais de 65 anos, e cuja renda familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí, quando elas apresentam essa documentação para receber esse benefício no INSS, consta que o cônjuge recebe uma aposentadoria ou outro benefício previdenciário, e aí ele está cesseado, ou ele está cesseado de receber esse benefício. E a única forma que tem é de entrar com esse divórcio. Porque se não fosse isso, nunca iam se divorciar. Estavam casados formalmente, separados de fato, mas não trazia, obviamente, nenhuma repercussão jurídica ou patrimonial ou econômica na vida delas. E por conta disso, né, elas não iam atrás do Estado ou atrás de instituição para resolver esse problema. Né? É a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu vou aqui levando minha vida, hoje está tudo certo. E aí, eventualmente, quando acontece isso, elas vão atrás do judiciário. Aí é onde eu falo que a educação de direitos, né, a orientação, né, a questão preventiva do direito, ela é importante por conta disso, para evitar que isso aconteça. Porque normalmente quando eles procuram o judiciário, procuram os prédios da defensoria, eles estão numa situação já de vulnerabilidade financeira absurda e querem tudo para a última hora, tem que ser agora, se não for agora, como é que eu vou sobreviver? E às vezes o tempo da justiça é diferente do tempo da vida real. Né? O mundo dos fatos é diferente do mundo do direito. Né? Os tempos eles não são os mesmos. Né? Então, assim, no núcleo da defensoria, a gente tem um cadastramento, inclusive a nossa atividade, a Defensoria Pública, ela tem uma espécie de portal de transparência específico, qualquer cidadão pode entrar no site da Defensoria e ver, né, por defensor público, né, como é que ele está atuando, né, um relatório de atividades que é feito por ele, né, quantas ações ele entrou, quantas pessoas ele atendeu. Além disso, a Defensoria Pública é uma das únicas instituições no Brasil que tem um orçamento participativo feito com a sociedade civil, aberto para que a sociedade civil participe, diga onde a defensoria deve aplicar seus recursos, qual é o nicho, qual é o perfil, qual é o tipo de pessoas que devem ser melhor atendidas pela defensoria. E a gente também tem uma ouvidora externa, né, que é escolhida por pessoas da sociedade civil. Não é defensora pública, não tem nada a ver com a defensoria pública, mas é escolhida e participa da administração da defensoria, né, para dar ainda mais esse grau de legitimidade e transparência às nossas atividades. Né? Dentro das ações, né, que são
que a gente, quais são as maiores ações que você recebe no núcleo, né? Isso é muito variável, né? A gente tem percebido, e principalmente nesse momento pré-pandemia e pós-pandemia, um número acentuado de pedidos de divórcio, né? Nos Estados Unidos, eles estão estudando um fenômeno lá chamado de Grey Divorce, Grey por conta dos cabelos grisalhos, né? Um número grande de divórcios em pessoas com mais de 50 anos, né? Isso é um fenômeno. No Brasil, a gente tem percebido isso, inclusive isso foi divulgado bastante pela imprensa, não aumentou o número de divórcios na pandemia, né? Talvez pela dificuldade de convivência, né? Enfim, não sei qual o motivo, mas a gente tem percebido. A gente percebe também um número acentuado de ações de curatela, interdição ou curatela, né? São aqueles idosos com alguma enfermidade ou deficiência mental, não tem mais condições de gerir os atos da vida civil, né? De se auto-administrar, e aí também está relacionado aos benefícios previdenciários. Normalmente eles só vão atrás dessa interdição os familiares, né, quando o benefício previdenciário está suspenso, ou quando os bancos ameaçam suspender, porque já o idoso que recebe esse benefício não tem condições de cadastrar uma senha, não tem condições de se dirigir até mesmo a uma agência bancária, né, por conta do comprometimento físico, intelectual. Não, então, outra ação que a gente recebe bastante. Né, e a gente vê também relacionado, inclusive é um pouco difícil, mas assim, eu acho que talvez o maior número de ações que a gente receba hoje sejam ações relacionadas ao uso capião, né, que é uma ação que se dispõe a regularizar imóveis. Em 2005, e aí eu vou explicar o porquê que esses idosos não procuram. Em 2005, 2006, foi feito um censo no Brasil que trouxe um dado alarmante. Esse censo foi pedido até pelos cartórios de registro de imóveis, que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. As pessoas compram imóveis sem saber como é que estão comprando, de qualquer forma, com um papel que eles acham que é o documento da casa, quando na realidade não é. Elas começam a encarar, né, o dilema da morte, o que é muito comum na população mais carente. Esses imóveis irregulares, os filhos vão casando, não tem para onde ir, e aí os pais vão dizer, não, construam um puxadinho aqui, façam um segundo andar, façam um quartinho para você lá atrás, e começa a fragmentar esse imóvel, que já é irregular, e aí, eventualmente, esses filhos queiram se divorciar e os esposos ou as esposas começam a questionar essa divisão de bens, e aí esses pais, né, eles querem regularizar esse imóvel para quando eles venham a falecer não tenha briga ou discussão entre os filhos. E aí eles vão se valer dessa ação de uso capião, né, que é tentar regularizar esses bens. Né? Não é todo bem que pode ser regularizado com a ação de uso capião, existem critérios, né, existem requisitos que a lei impõe, às vezes a gente não consegue. Normalmente eles procuram por conta disso, né? Tentar, quando vier a falecer, deixar o que eles conseguiram angariar na vida de forma regularizada para esses filhos, né? E aí a procura por ação de uso capião, inclusive lá no nosso núcleo, a gente disse que tem um dia do uso capião, que é a sexta-feira, que a gente reservou só para esse tipo de demanda, para vocês terem uma ideia da quantidade, da procura e da demanda relacionada a essas ações. Né? Então, assim, as demandas, a gente não tem uma demanda principal, né? A gente tem um leque de demandas e que a população idosa ela vai buscar. Essas são as principais que eu acho por conta do número, né? Embora o núcleo seja um núcleo temático, e aí vem a dúvida, mas aqueles idosos em situação de vulnerabilidade, aqueles idosos abandonados pelos filhos, né, que é muito comum, os idosos vítimas de violência física, né, o Estatuto do Idoso ele traz 3 tipos principais de violência contra idosos, que é a violência física, a violência financeira, que para mim essa é a mais comum, e a violência psicológica. Né. Nesses casos, né, a Defensoria ela não atua nesse aspecto criminal. Nesse caso, como eu falei, a rede vai fazer esse trabalho através da delegacia do idoso, caso haja um crime, e através das promotorias do idoso, que tem um papel de fiscalizar essa atuação, fiscalizar as instituições de longa permanência. A Defensoria não tem esse papel fiscalizatório. Embora a gente realize visitas, a gente não pode impor sanções ou medidas a essas instituições. Caso a gente vislumbre, a gente tem que encaminhar, né, para o Ministério Público. Então, esses idosos vítimas de violência em geral, eles são encaminhados à promotoria do idoso. Né? E caso seja necessário entrar com a ação de um direito disponível, eles são encaminhados para a defensoria. Por exemplo,
Um idoso que não tem meios para subsistência, mas tem filhos, e idoso precisa entrar com ação de alimentos. Então, esse idoso é encaminhado para a defensoria e a gente entra com essa ação de alimentos contra os filhos, se for o caso. Né? Um idoso que precise de medicamento, que precise de um tipo de insumo necessário à sua mantença. A gente tem um núcleo específico relacionado a medicamento, essa questão hospitalar de saúde, a gente faz esse atendimento e encaminha para o núcleo da saúde. Né? O idoso que precise, que tenha sido violado, que é muito comum, financeiramente por conta daqueles empréstimos consignados que foram feitos sem a anuência do idoso ou que o idoso tenha sido enganado. A gente tem um núcleo específico, é o núcleo do... Né? O idoso que tenha sido abandonado pelos filhos e não tem onde morar, caminha para o Ministério Público. Ou seja, existe uma rede que dentro dessa rede a gente vai trabalhando isso a depender da atribuição. Então, nossa atribuição ela não é ampla, né? Nós temos outras instituições que têm esse caráter, certo? Dentro da defensoria, é basicamente isso que a gente faz, os atendimentos, né? E eventualmente, quando tem que entrar com a ação, entra. Quando é a atribuição da defensoria, lá mesmo a gente já faz. E quando é a atribuição de outras instituições, a gente faz o encaminhamento, né? Essa falta de educação e direito, essa falta de orientação, faz com que muitas vezes idosos, né, porque a defensoria, a gente chama de instituição de porta aberta, os idosos se sintam mais à vontade de ir para a defensoria e às vezes não é nossa atribuição. E eles ficam, poxa, eu pensava que a defensoria podia fazer tudo, e às vezes a gente não pode. Né? Então, esse trabalho de educação, de orientação, de divulgação é importante, porque vocês, alunos, também são vetores de conhecimento, queira ou não, às vezes aparece um caso, né? Aparece um caso na sua de um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida, e essa pessoa ela vai poder, né, orientar da melhor forma. Né? O que mais que eu posso falar sobre idoso? Né? Um dos grandes problemas hoje relacionado à temática do idoso, né, embora a gente não, dentro da defensoria, a gente não tenha essa atribuição, é a questão desse abandono de idosos, né? E a questão de levar os idosos às instituições de longa permanência, as ILPIs, né? No estado do Ceará, a gente só tem uma ILPI pública, né? Fica no Otávio Bonfim, e essa ILPI ela está superlotada. E aí a gente tem ILPIs filantrópicas e outras ILPIs privadas, em que o idoso, normalmente, ele deixa, né, o cartão de aposentadoria ou dá os recursos que ele recebe com a aposentadoria ou o benefício que ele recebe para que essas instituições façam esse gerenciamento da vida. Né? O município de Fortaleza se comprometeu, através do Conselho do Idoso, a criar uma ILPI também pública no âmbito municipal. Ela está em grau avançado. Com a pandemia, eu não sei como é que estão a execução das obras. Eu estava já no grau de projeto e execução já. Né? E a gente, também como instituição, a gente vem tentando fazer com que isso saia do papel e realmente se efetive. Então, o grande problema que a gente enfrenta é isso, são esses idosos abandonados. Né? Normalmente, né, a grande maioria dos casos que chegam para a gente, dos idosos que nos procuram, é reclamando disso, né? A ausência de familiares, né? O abandono, né? E aí eles às vezes nos procuram sem nenhuma intenção de entrar com a ação. Às vezes eles querem, postulam apenas um conselho. Né? Isso que é mais interessante, né? Um conselho, é uma escuta ativa, né? É uma orientação, às vezes que não tem nada a ver com o aspecto jurídico, é uma orientação pessoal. E dentro da defensoria a gente criou também um núcleo de psicologia e assistência social, né? Vendo esse crescente número de casos, né? Porque assim, eu não tenho formação de psicologia nem de assistência social, né? Eu sou um jurista, né? Então tem alguns casos que eu não sei conduzir da melhor forma e vou conduzir apenas com as minhas regras de experiência, né? Eu, na minha ótica, né, respeito quem tem posicionamento contrário, tudo a gente tem que tentar enfrentar com a ciência, né? São pessoas que estudaram, que têm um conhecimento específico. Ora, se dentro da seara jurídica, cada vez mais se pede que o nosso conhecimento seja especializado, né?
advogados criminalistas, especialistas em direitos e responsabilidade civil, entre outras, estou dando aqui só um exemplo. Imagine outras áreas do conhecimento. Então, nós temos esse núcleo lá, composto por psicólogos e assistentes sociais, e vão fazer, às vezes, esse trabalho. Não é raro acontecer de chegar a um atendimento, o idoso começar a chorar e falar da sua vida todinha, e a gente fazer um trabalho de escutativa. Às vezes não tem nenhum perfil jurídico, né? Eu não sei se eu estou dentro da sua linha aqui de questionamento da entrevista, porque eu estou falando assim de uma forma bem geral, bem ampla. Não, eu acredito que o senhor contemplou toda a pauta, não precisei nem fazer as intervenções, né? Mas eu queria, assim, eu sei que o senhor tem um compromisso agora, e assim, eu estou muito satisfeito, mas quero reiterar uma parte da sua exposição, do seu comentário, que é exatamente esse papel educativo da Defensoria, né? Eu acabei de aprender muito aqui, procurei o senhor, mas acredito que agora devo procurar seus colegas da promotoria, colegas da rede, que o senhor acabou de chamar a nossa atenção, para a gente continuar, para esse trabalho de informação ele ser mais completo, né? E eu fiquei muito feliz com os seus esclarecimentos, né? Porque era exatamente essa pauta, né? Assim, como é que funciona o núcleo, quais são os casos, e aí eu acho que para a gente finalizar, o senhor podia dizer como é que a gente pode acessar o serviço. Bom, nesse momento, né, de pandemia, né, e atendendo às recomendações das autoridades competentes, a Defensoria está em atendimento remoto, mas a partir do dia 24 de agosto, a gente começa a fazer um atendimento presencial de forma controlada, né, ou seja, ainda as portas ainda não vão estar amplamente abertas, né, para a demanda. Então, a gente sugere que quem queira se valer da Defensoria Pública ligue para o telefone 129, a ligação, inclusive, é gratuita, né, para qualquer tipo, tanto faz ser ligação para o celular, telefone fixo, 129. Lá vão ter atendentes que vão orientar e encaminhar para os núcleos competentes, né? Também, no caso do idoso, nós temos o e-mail, que é núcleo, sem acento, ponto idoso, @ defensoria.ce.def.br, tá? Você pode mandar e-mail. Nós temos o canal também da ouvidoria da Defensoria Pública, que tem lá no site. Nós temos um site da Defensoria Pública que também foi modificado agora, que possibilita de uma linguagem bem acessível, inclusive com um chat 24 horas, um chat aberto, para que a pessoa quiser tirar dúvidas imediatamente no chat já esteja disponível lá, né? A gente está tentando fazer isso de uma forma mais, digamos assim, mais acessível possível, né, diante da dificuldade, que é uma outra característica da dificuldade de acesso, né?